Deus revela suas verdades aos pequeninos, Lucas 10, 21, e àqueles que são humildes o suficiente para recebê-las. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 2 até o versículo 8. Devemos obedecer à palavra. Versículos 101 e 102 do Salmo 119. O verdadeiro estudioso da palavra não é uma pessoa presunçosa, que transborda de todo tipo de conhecimento, mas sim aquele que tem um coração obediente e que ama fazer a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que a verdade de Deus é alimento para a nossa alma, não é um buffet do qual escolhemos apenas as coisas que nos apetecem. Se a Bíblia diz que algo é errado, ficamos longe desse caminho. Se Deus diz que algo é certo, não saiamos desse caminho. A obediência é o órgão do conhecimento espiritual. F.W. Robertson. João 7,17. Devemos desfrutar a palavra. Versículo 103. Versículo 104. Para o salmista, o mel era a coisa mais doce que existia. A palavra, porém, contém tanto doçura quanto amargura, e devemos aprender a receber ambos. Salmo 19:10, Salmo 104:34, Provérbios 16:24, Ezequiel 2:9 até o Ezequiel 3:15. Apocalipse capítulo 10. Sansão meteu-se em apuros porque comeu mel contaminado da carniça de um leão. Juízes 14:1 até o versículo 18. Era nazireu e jamais deveria tocar um cadáver. Números capítulo 6. De modo que contaminou tanto a si mesmo quanto a seus pais. Pois o povo de Israel não deveria ter qualquer contato com animais mortos. Números 5:2, Números 9:10. A palavra de Deus é pura e nos dá a doçura e a energia que precisamos para obedecer aos mandamentos do Senhor. Os não salvos acham a Bíblia um livro chato, enfadonho, tediante. Mas os filhos dedicados de Deus alimentam-se das Escrituras e encontram prazer na doçura da verdade. É isso que significa ir além do estudo bíblico. É isso que significa ir além do estudo bíblico. 16, Salmo 119, versículos 105 ao 112. Seremos fiéis. Alguém disse bem que a maior de todas as habilidades é confiabilidade. Fato que se aplica especialmente à vida cristã. Considerando que desejamos que Deus seja fiel a nós, é errado Deus esperar que sejamos fiéis a Ele? A fidelidade é uma demonstração de fé, que vem de ouvir e receber a palavra de Deus. Romanos 10:17, 2 Tessalonicenses 2:13. O salmista descreve diversas áreas nas quais a fidelidade manifesta-se na vida daquele que crê. Os pés, Salmo 105. Este versículo combina duas imagens bíblicas conhecidas. A vida é um caminho. Versículo 32, 35, 101, 128, Salmo 16:11, Salmo 23, 3, Salmo 25, 4. E a palavra de Deus é a luz que nos ajuda a seguir o caminho certo. Versículo 130, Salmo 18, 28, Salmo 19:8, Salmo 36:9, Salmos 43:3, Provérbios 6:23 e 2 Pedro 1:19. O mundo antigo não conhecia a iluminação como a que temos hoje. As pessoas carregavam consigo pequenos potes de cerâmica contendo óleo, e a luz dessas lamparinas iluminava apenas o próximo passo do caminho. Não vemos o percurso todo de uma vez só, pois quando seguimos a palavra, caminhamos pela fé. Cada ato de obediência mostra o passo seguinte e, por fim, chegamos ao nosso destino. Dizem que vivemos numa era esclarecida, mas, na verdade, vivemos em um mundo coberto de trevas. João 1:5, João 3:19, João 8:12, João 12:46, Colossenses 1:13, 1 Pedro 2:9. E somente a luz de Deus pode nos guiar pelo caminho certo.
Se obedecermos à palavra, continuaremos andando na luz. 1 João 1, do 5 ao 10. As palavras, versículos 106 ao 108. Viver fazendo as promessas a Deus e aos outros não nos elevará aos níveis mais altos da vida cristã. Romanos 7,14 a Romanos 8,4. Mas devemos cumprir aquilo que prometemos ao Senhor ou aos nossos amigos. Mateus 5, do 33 ao 37, Números 32, Números capítulo 30, versículo 2, Deuteronômio 23, 21, Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Se dependermos do poder do Espírito Santo, ele pode nos ajudar a cumprir novas decisões. Também devemos ser sinceros naquilo que dizemos quando estamos orando. Versículo 107 do Salmo 119. Falar com Deus num tom piedoso quando, na verdade, não estamos dispostos a lhe obedecer nas questões sobre as quais estamos orando é trazer hipocrisia para dentro de nossa comunhão com Deus. Será que, depois de orar, nos colocamos à disposição do Senhor para ser parte da resposta? Efésios 3, 20, 21. Talvez a maneira mais nobre de usar a fala seja a adoração. Versículo 108 do Salmo 119. E devemos considerar essas palavras sacrifícios oferecidos ao Senhor. Oséias 14, 1, 2, Hebreus 13, 15. Será que cantamos a Ele de coração? Efésios 5, 19. Somos sinceros em tudo o que oramos? Cantamos e lemos em voz alta na liturgia? Se a adoração é a maneira mais nobre de usar as palavras, então a adoração descuidada é um pecado extremamente sério. A memória, versículos 109 e 110 do Salmo 119. Os fiéis do Antigo Testamento não possuíam a Bíblia de bolso para consultar sempre que desejassem, pois as Escrituras eram registradas em grandes rolos que ficavam sob os cuidados dos sacerdotes. Assim, o povo deveria escutar com muita atenção a leitura pública da palavra e se lembrar do que havia ouvido, uma arte quase extinta hoje. Um dos ministérios do Espírito Santo é trazer à memória a palavra de Deus quando precisamos dela. João 14, 25, 26, João 16, do 12 ao 15. Mas não podemos nos lembrar daquilo que nunca ouvimos nem aprendemos. Versículo 11. Hebreus 5, do 12 ao 14. O salmista corria perigo, como nós também, ao caminhar pelos campos minados deste mundo. Mas ele sabia que a palavra o dirigia. O coração. Versículos 111 e 112 do Salmo 119. Que tesouro mais precioso é a palavra de Deus. Versículo 14, 72, 127, 162, Salmo 61, 5. É como uma mina profunda repleta de ouro, prata e pedras preciosas. Devemos gastar tempo cavando em busca desses tesouros. Provérbios 2, do 1 ao 9, Provérbios 3, do 13 ao 15, Provérbios 8, 10, 11, 1 Coríntios 3, do 9 ao 23. Uma simples leitura superficial da Bíblia não coloca tesouros espirituais em nosso coração. Garimpar tesouros é um trabalho árduo, mas também alegre. Quando garimpamos a Bíblia, enquanto o Espírito nos conduz à verdade. Então, o Espírito nos ajuda a transformar essas riquezas em moedas que podemos investir em nossa vida, obediência, e na vida de outros, testemunho. Por vezes, Deus nos faz passar pela fornalha do sofrimento, a fim de que fiquemos mais preparados para receber o tesouro em nossa vida. 1 Pedro 1, do 6 ao 12. A palavra não precisa ser depurada. Versículo 140. Salmos 12, 6, Salmos 19, 8. Mas nós precisamos ser purificados.
a fim de apreciar a verdade de Deus e de nos apropriar dela. Uma vez que nosso coração está determinado a obedecer à palavra, a vida também entra no rumo certo. Mateus 6,33, Provérbios 4, do 20 ao 27. 17. Salmo 119, versículo 113 ao 120. Lidando com o inimigo. Se a vida de fé consistisse apenas em meditar na palavra e em amar a Deus, não seria tão difícil. Mas as pessoas de fé têm inimigos, e a vida neste mundo não é fácil. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, Atos 14, 22. Como os 10 espias incrédulos que fizeram reconhecimento do território de Canaã, podemos olhar para os inimigos e para nós mesmos, o que nos levará a desanimar e ter vontade de desistir. Porém, se, como Josué e Calebe, olharmos para o Senhor, poderemos conquistar o inimigo. Números 13, do 27 ao 33. 4 certezas nesses versículos nos ajudam a enfrentar o inimigo com coragem e vencer a batalha. Deus protege seu povo. Versículos 113 ao 115. Os dúplices eram as pessoas indecisas, que, portanto, não assumiam um compromisso com o Senhor. 1 Reis 18, 21, Tiago 1, 8, Tiago 4, 8. Hoje, dizemos que pessoas assim são frouxas. Não há nada de estranho em cristãos amarem a Deus e sua palavra e, ao mesmo tempo, abominarem a perversidade daqueles que rejeitam o Senhor. Versículo 104, 128, 163, Salmo 101, 3, Amós 5, 15, Miqueias 3, 2. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Salmo 97, 10. Se amamos a palavra, abominaremos a mentira e resistiremos aos mentirosos. O salmista sabia que o Senhor era seu único refúgio e escudo e confiava nele. Não estava se escondendo atrás do Senhor por medo de enfrentar o inimigo, pois fala diretamente ao inimigo no versículo 115. Somente no Senhor poderia encontrar o socorro de que precisava. O Senhor nos protege a fim de nos preparar para enfrentar o inimigo e lutar na batalha. Salmos 3:3, Salmos 27:5, Salmos 28:7, Salmo 31:20, Salmo 32:7, Salmo 33:20, Salmo 46:1, 2, Salmo 61:4, Salmo 84:11, Salmo 91, versículo 1. O coração do salmista estava firme no Senhor, versículo 112 do Salmo 119, de modo que não precisava reconsiderar a questão, estava resolvido. Deus ampara o obediente, versículos 116 e 117. Algumas versões trazem o verbo amparar no versículo 116 e sustentar no versículo 117, mas são termos praticamente sinônimos. Amparar traz à mente a imagem do justo se escorando no Senhor, buscando apoio e descanso, enquanto sustentar tem esse mesmo sentido, mas também inclui ideia de refrigério. Para o primeiro caso, versículo ver Salmos 3, 6, Salmos 37, 17, 24, e para o segundo, ver Gênesis 18, 15. Quando temos vontade de desmoronar e de desistir, o Senhor nos socorre de maneiras que jamais poderíamos compreender inteiramente. Deus rejeita o perverso, versículos 118 e 119 do Salmo 119. O povo de Deus no Antigo Testamento lutou contra o inimigo com espadas e fundas, mas o povo de Deus hoje usa a espada do Espírito, Efésios 6:17. Hebreus 4:12. Trata-se de um conflito entre a verdade e as mentiras, e a verdade de Deus deve prevalecer. O escritor descreve os inimigos como ovelhas perdidas, versículo 10, versículo 21 e versículo 176 do Salmo 119. E como escória a ser descartada, Provérbios 25:4, Provérbios 26, 23, Isaías 1, 22, 25. Em seus julgamentos, Deus purifica os santos, mas revela a perversidade dos pecadores. Da mesma forma,
que o crisol revela a escória. Jeremias 6, do 28 ao 30. Ezequiel 22, 18 e 19. Malaquias 3, 2, 3. De acordo com o versículo 118, os pensamentos e planos dos perversos são baseados em mentiras. Mas, na realidade, estão enganando apenas a si mesmos e seus planos serão frustrados. Somente Deus deve ser temido. Salmo 120. Salmo 119, versículo 120. Sobre o temor de Deus, ver os comentários referentes ao versículo 63. O temor do Senhor supera todos os medos. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá fazer o homem? Hebreus 13, 6, Salmo 118, 6. O salmista não se aproxima de Deus como um criminoso prestes a ser executado, mas como um filho, mostrando seu respeito carinhoso pelo Pai. Deus honra aqueles que o temem, Salmo 15, 4, e também os abençoa, Salmo 115, 13. Se tememos ao Senhor, nos apartamos do mal, Salmo 115. Provérbios 3, 7. Isso nos leva de volta ao versículo 113. Se somos sinceros, tememos ao Senhor e confiamos nele. A peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20, 15. 18. Salmo 119, do versículo 121 ao 128. Segurança bendita. Os termos oprimir e opressores são usados pela primeira vez neste salmo. Versículos 121, 122 e ver também 134. Descrevem o abuso de poder e de autoridade, a prática de tirar proveito dos mais fracos por violência ou dolo. O termo inclui a ideia de acusação e de difamação. A lei proibia os israelitas de oprimirem uns aos outros, Levíticos 25, 14 e 17, Deuteronômio 24, do 5 ao 22. Uma prescrição que também incluía os forasteiros que viviam na terra, Êxodo 22, 21 e Êxodo 23, 9. Muitas vezes o povo de Deus é oprimido, enquanto os culpados permanecem impunes. Quando isso acontece, precisamos nos lembrar do Senhor e daquilo que Ele faz por nós. O Senhor nos recompensa, versículo 121. O salmista não está se vangloriando, mas sim declarando para o Senhor que era culpado de qualquer coisa que merecesse castigo. Era um homem íntegro, com a consciência. O salmista não está se vangloriando, mas sim declarando para o Senhor que era culpado de qualquer coisa que merecesse castigo. Era um homem que ele não era culpado de qualquer coisa que merecesse castigo. Ele era um homem íntegro, com a consciência limpa. Havia tratado os outros com justiça e guardado as santas leis de Deus com diligência. Esse fato em si é uma bênção, mas o povo de Deus deseja ver a justiça reinando na terra. Quando Deus recompensa seu povo, isso serve de testemunho para os pecadores, mostrando que seu dia de julgamento é certo. Salmo 58, 10, 11. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35, Isaías 40, 10, Apocalipse 22, 12. O Senhor é nosso fiador. Versículo 122 do Salmo 119. Uma pessoa torna-se fiadora quando se promete a pagar a dívida ou a cumprir a promessa de outro. Quando Jacó se recusou a permitir que Benjamim fosse ao Egito com os irmãos para buscar alimento, Judá se ofereceu como fiador de seu irmão mais novo, Gênesis 43, do 1 ao 10, Gênesis 44, do 18 ao 34. Ao ouvir o discurso veemente de Judá no Egito, José teve certeza de que seu irmão havia, de fato, passado por uma transformação e que era seguro revelar sua identidade aos outros irmãos. De acordo com as Escrituras, uma pessoa não deve ser fiadora, pois pode acabar assumindo uma dívida maior do que tem condições de pagar. Provérbios 11, 15, Provérbios 17, 18, Provérbios 22, 26, 27. Porém, o Filho de Deus tornou-se fiador de todos aqueles que creem nele. Hebreus 7, 22. Não importa quantas promessas façamos ao Senhor, jamais seremos capazes de cumpri-las. Porém, em sua morte na cruz, Jesus pagou nossa dívida e, em seu ministério de intercessão no trono celestial,
Ele é nosso fiador. Enquanto Ele viver, nossa salvação está garantida. E Ele vive segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus 7,16. Assim, não importa o que as pessoas nos fazem ou como nos sentimos, nosso fiador é confiável. E continuamos na família de Deus. Jesus tomou sobre si a responsabilidade de nossa salvação e jamais nos faltará. O Senhor é nosso dono, versículo 123 ao 125. Sempre que as pessoas nos atacam, também atacam o Senhor, pois pertencemos a Ele. Quando Saulo de Tarso perseguiu os cristãos na terra, também perseguiu o Senhor nos céus. Atos 9, do 1 ao 5. Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Deus se preocupa com seus servos. Nem sempre Ele evita que sejamos oprimidos, mas sempre tem um bom motivo para permitir que isso aconteça. Ele é um Senhor amoroso que nos ensina a sua vontade e nos dá discernimento necessário para lidar com os problemas da vida. Além disso, nos dá promessas das quais podemos nos apropriar e, desse modo, encontrar a força e sabedoria de que precisamos. Os servos de Deus não vivem de explicações, mas sim de promessas. O Senhor é o juiz supremo, versículos 126 ao 128. Em nossa impaciência, por vezes desejamos que Deus intervenha imediatamente e resolva todas as coisas. Mas seu tempo e seus caminhos nem sempre são iguais aos nossos. A fé e a paciência andam juntas, Hebreus 6,12. E as demoras de Deus não são recusas. Um dia, a vontade de Deus será revelada e o pecado será julgado. Enquanto isso, em vez de nos queixarmos sobre o que pagamos ou perdemos, vamos nos alegrar com a riqueza que temos na palavra de Deus, uma riqueza que jamais poderá ser tomada de nós. Todos os preceitos de Deus, em todos os aspectos, são sempre justos, de modo que podemos depender das Escrituras e obter a orientação de que precisamos. Se amamos a palavra, abominaremos os caminhos maus dos pecadores e ficaremos longe deles. Não daremos um passo sequer no caminho dos perversos. Provérbios 1:13. 19. Salmo 119, versículos 129 ao 136. Uma reação em cadeia. Essa sessão começa com o caráter admirável da palavra de Deus e termina com as lágrimas do salmista pela desobediência dos arrogantes à palavra. Assim como o amor e a aversão. Versículos 127 e 128. Alegria e aflição podem coexistir no mesmo coração. Versículos 111 e 107. Também a reverência e a angústia podem estar presentes simultaneamente. Na verdade, quando começamos a perceber a beleza e a maravilha das Escrituras, também começamos a entender a indignidade do pecado e a vulgaridade do que o mundo tem a oferecer. Essa seção descreve uma reação em cadeia, em nível espiritual na vida do salmista, algo que também pode ocorrer em nossa vida se meditarmos sobre quanto a palavra de Deus é admirável. A admiração conduz à obediência. Versículo 129. As pessoas obedecem à palavra de Deus por motivos diferentes. Alguns porque têm medo de serem castigados. Outras pessoas porque desejam receber suas bênçãos. Outros ainda porque amam a Deus e desejam lhe agradar. O salmista ficou maravilhado ao se dar conta de quão admirável é a palavra de Deus. Encantou-se com sua harmonia, beleza, perfeição, praticidade, poder e revelação. Quanto mais leio e estudo a Bíblia, mais maravilhosa ela se torna para mim. E um Deus que escreveu um livro tão admirável merece minha obediência. Observe a palavra, obedecer a palavra significa tornar-se parte dessa maravilha e experimentar poder e transformação espiritual em nossa vida. A obediência conduz ao entendimento. Versículo 130.
A luz da palavra penetra nosso coração e nossa mente e traz consigo discernimento espiritual e entendimento, 2 Coríntios 4, do 1 ao 6. O termo esclarece também é traduzido por acesso, a desdobramento, e tem um sentido de revelação ou de exposição, como em Lucas 24, 32 e 35. Quando os mestres, conduzidos pelo Espírito, expõem a palavra, a luz da verdade de Deus se propaga e promove transformação espiritual. Versículo 135, 2 Coríntios 3, 18. O entendimento conduz a um desejo mais profundo. Versículo 131. Assim como uma pessoa sufocando argueja, ou como uma pessoa sedenta almeja pela água, também o Filho de Deus anseia pela palavra de Deus, e nada mais pode saciá-lo. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó 23:12. Quando perdemos nosso desejo pela palavra de Deus, ficamos vulneráveis para os substitutos que o mundo oferece. Isaías 55, 1 e 2. O desejo conduz ao amor por Deus. Versículo 132. Como crianças anseiam por receber o amor de seus pais, também o Filho de Deus experimenta seu amor por intermédio da palavra. João 14, do 21 ao 24. Amar o nome de Deus é o mesmo que amar a Deus, pois seu nome revela o seu caráter. Neste salmo, o salmista reivindica as promessas da aliança que o Senhor deu à nação de Israel. Salmo 69, 36. Se Israel tivesse amado ao Senhor e guardado as estipulações da aliança, Deus teria abençoado o povo e demonstrado o seu poder e misericórdia para com eles. O amor de Deus conduz à orientação e à liberdade. Versículo 133 e versículo 134. Quando experimentamos o amor de Deus em nosso coração, guardamos seus mandamentos, João 14, 15. E a obediência a seus mandamentos nos liberta da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6. O verbo dominar refere-se a exercer um governo autocrático, mas o pecado não deve exercer domínio sobre nós. Romanos 6, 12 e 16. Além disso, somos libertos da opressão das pessoas e da escravidão que podem impor. Versículo 134 do Salmo 119. Quando somos servos de Jesus Cristo, devemos ser escravos das pessoas. Deixamos de ser escravos das pessoas. Quando somos servos de Jesus Cristo, ao sermos escravos de Jesus Cristo, deixamos de ser escravo das pessoas. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. A liberdade em Cristo traz as bênçãos de Deus. Versículos 135 e 136 do Salmo 119. Quando Deus esconde sua face de seu povo, significa que os está disciplinando. Salmo 13, 1, Salmo 80, do 3 ao 7. Mas quando Deus faz resplandecer sua face sobre eles, mostra que os está abençoando. Salmos 4, 6, Salmo 67, 1, número 6, 25. Buscar a face do Senhor significa buscar sua bênção. Versículo 58. Ao caminhar com o Senhor em liberdade, caminhamos na luz e não temos o que esconder. Porém, desfrutar a liberdade e a bênção de Deus não elimina o fardo que carregamos em decorrência da perversidade do mundo. Versículo 136. O coração de uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, quebrantado e abençoado. Jeremias chorou pelos pecados de uma nação prestes a ser destruída. Jeremias 9, 1, 18, Jeremias 13, 17, Lamentações de Jeremias capítulo 1, versículo 16. E Jesus chorou por Jerusalém, por seu povo o havia rejeitado. Lucas 19, 41 a 44. O apóstolo Paulo chorou pelas almas perdidas, Romanos 9, do 1 ao 3. E também por aqueles da igreja que se diziam cristãos, mas estavam vivendo em função do mundo e da carne. Filipenses 3, do 17 ao 21. Se o prazer que sentimos na palavra de Deus e nas bênçãos de sua graça chegou de fato
a nosso coração, devemos sentir um peso pelos perdidos e procurar alcançá-los para Cristo. 20, Salmo 119, versículo 137 ao 144. Em Deus confiamos. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para implantar a fé em nosso coração. Romanos 10, 17. E quanto mais vivemos de acordo com a palavra, mais nossa fé se fortalece. Algumas pessoas não têm fé alguma. Marcos 4, 40. Outras têm uma fé pequena. Mateus 8, 26. Mateus 14, 31. E poucas têm grande fé. Mateus 8, 10. Mateus 15, 28. Como a semente de mostarda, a fé contém vida. E se a semente é plantada e cultivada, ela cresce, dá frutos. Mateus 17, 20. A mensagem dessa sessão do Salmo é que podemos depender da palavra de Deus, portanto, tenha fé. Não importa o que as pessoas fazem, a palavra de Deus é confiável. Versículo 137 ao 139. O salmista havia se cansado de tentar convencer as pessoas a confiar na palavra de Deus. Salmo 69, 9, João 2, 12. Elas ignoravam tanto o Senhor quanto as Escrituras. Deve ter sentido que seu ministério havia fracassado, mas havia sido fiel, assim como a palavra é fiel. Deus e sua palavra são justos, e aquilo que Deus diz é reto. Sua palavra é inteiramente confiável. Ainda que grandes intelectuais desfiram ataques contra ela e até mesmo a ridicularizem, a palavra permanece e ainda estará aqui muito tempo depois que esses homens tiverem morrido e ninguém mais lembrar de seus livros. As pessoas pecam e morrem, mas a justiça de Deus e sua palavra justa permanecem. E sua palavra justa permanecem. Versículos 137, 138, 142 e 144 do Salmo 119. Não importa o que as pessoas dizem, a palavra de Deus é confiável. Versículos 140 e 141. Ao longo de vários séculos, as Escrituras foram inteiramente testadas pelo fogo das perseguições e críticas, da mesma forma que o ourives prova os metais preciosos. Salmo 12, 6, 7, Salmo 18, 30. E a palavra mostrou que é pura. Uma das alegrias da vida cristã é encontrar novas promessas na palavra, testá-las na vida diária e descobrir que são confiáveis. O inimigo deseja esquecer a palavra. Versículo 139. Mas nós queremos nos lembrar e depender dela. O mundo pode considerar o povo de Deus pequeno e desprezado. Mas quando firmamos os pés nas promessas de Deus, somos gigantes. Não importa como nos sentimos, a palavra de Deus é confiável. Versículos 142 e 143. Podemos passar por dificuldades e angústias, como aconteceu com o salmista, e, ainda assim, encontrar prazer na verdade de Deus. Nossos sentimentos mudam, mas a palavra de Deus é constante. A palavra não é apenas verdadeira, mas é também a verdade. Versículo 142 do Salmo 119 e João 17, 17. A palavra de Deus é a verdade. O Filho de Deus é a verdade. João 14, 6. E o Espírito de Deus é a verdade. 1 João 5, 6. O Espírito da verdade escreveu a palavra da verdade e essa palavra revela o Filho de Deus. Quando nossos sentimentos nos enganam, nos levam a concluir que não vale a pena servir ao Senhor, devemos nos voltar imediatamente para as Escrituras e nos agradar de nosso Senhor, mesmo sem sentir nada. Não importa quanto tempo vivemos, a palavra de Deus é confiável. Versículo 144 do Salmo 119. Quando fazemos nossa leitura silenciosa das Escrituras, vemos palavras escritas em tinta sobre papel. Quando lemos a palavra em voz alta, ouvimos sons que logo desaparecem. Tinta, papel e sons podem não durar, mas a palavra de Deus é eterna e está firmada para sempre. Versículo 89 e versículo 160. Construir a vida sobre a palavra de Deus significa participar da eternidade. Salmo 7, versículo 24 ao 29, 1 João 2, 17.
Não é a extensão da vida que conta, mas sim a profundidade que vem da assimilação da palavra e da obediência a ela. Jesus passou 33 anos aqui na terra e seu ministério público durou apenas 3 anos. No entanto, realizou uma obra eterna. 21, Salmo 119, do versículo 145 ao 152. Um modelo de oração. O escritor ora ao longo de todo esse salmo, mas nesses versículos se concentra na oração e clama ao Senhor dia e noite. Por sua experiência, recebemos algumas instruções fundamentais sobre a oração eficaz. Orar com sinceridade, versículos 145 e 146. Devemos buscar a Deus de todo o coração, versículo 2, 10, 58. Lhe obedecer de todo o coração, versículo 34 e 69. Nas palavras de John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração. No santuário do Antigo Testamento, o altar de ouro do incenso representava a oração intercessória. Êxodo 30, do 1 ao 10. O incenso especial era queimado no altar e uma fumaça perfumada elevava-se em direção ao céu, simbolizando as orações subindo ao Senhor. Salmo 141, 2, Apocalipse 8, 3 e 4. A devoção do coração é o que acende nossas orações e permite que apresentemos nossos pedidos ao Senhor. A declaração observo os teus decretos pode ser traduzida por para que observe os teus decretos. O salmista não está negociando com Deus. Responda às minhas orações e lhe obedecerei. Não, mas sim se consagrando a Deus e assumindo o compromisso de lhe obedecer. Não importa se ele não responda a sua oração. Qualquer que seja a resposta às suas orações, ele continuará obedecendo. Antes de orar corretamente, devemos orar por nós mesmos, pedindo que Deus nos dê um coração que arde com o fogo do Espírito Santo. Orar sem cessar de acordo com a Escritura, versículos 147 e 148, do Salmo 119. Vemos aqui 2 elementos importantes da oração eficaz. O primeiro é o que devemos cultivar em todo tempo, uma atitude de oração e permanecer em comunhão com o Senhor. O salmista orava ao Senhor pela manhã e durante as vigílias da noite, do pôr do sol até as 22 horas, das 22 às 2 horas da madrugada e das 2 horas da madrugada até o amanhecer do dia. Jesus chamou isso de permanecer. João 15, do 1 ao 11. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Não significa andar de um lado para o outro murmurando orações. Antes, quer dizer deixar o telefone fora do gancho, para que nada interponha entre o Pai e nós. O segundo elemento da oração eficaz é a palavra de Deus, pois sem ela não temos como conhecer a vontade de Deus. Cada versículo dessa seção faz menção das Escrituras e da devoção do salmista à palavra de Deus. Nossa vida devocional e ministério devem mostrar equilíbrio entre a oração e a palavra. Pois somente a leitura da palavra sem oração, pois somente ler a palavra, ler a Bíblia sem orar é o mesmo que luz sem calor, enquanto só oração sem a Bíblia pode levar ao zelo sem conhecimento. Em 1 Samuel 12, 23, Samuel enfatiza tanto a palavra quanto a oração. E Jesus faz o mesmo em João 15, 7. Os líderes espirituais da igreja primitiva dedicavam-se à oração e à palavra. Atos 6, 4. Quando meditamos na palavra, o Pai fala conosco. E quando oramos, falamos com o Pai. Precisamos tanto da instrução quanto da intercessão, a fim de termos uma vida equilibrada como filhos de Deus. Orar como um ato de amor. Versículo 149 do Salmo 119. Este versículo combina o amor e a lei, pois se amamos ao Senhor, guardamos, obedecemos seus mandamentos. Muitas vezes, consideramos a oração uma medida de emergência e corremos para a presença de Deus clamando por socorro. Mas o que pensaríamos de filhos que só falam com os pais quando precisam de alguma coisa? Orar é muito mais do que pedir.
Orar é amar. Quem ora ama. Se amamos a palavra de Deus, também devemos amar o Deus da palavra e expressar esse amor por Ele, orando. Dizer ao Senhor que o amamos só porque desejamos receber alguma coisa é sinal de infantilidade. Quando compartilhamos nosso amor com o Senhor, somos revigorados por Ele. Orar com os olhos abertos. Versículo 150 até o 152 do Salmo 119. Enquanto ora, o salmista vê seus inimigos se aproximando, de modo que pede que Deus também se aproxime dele e o socorra. A frase tão conhecida, vigiar e orar, remonta ao tempo em que Neemias liderava o povo na reconstrução dos muros e na restauração das portas de Jerusalém. Os inimigos não desejavam que a cidade santa fosse reconstruída, de modo que usaram medo, dissimulação e todo tipo de artifício para atrapalhar o trabalho. De que maneira Neemias se defendeu? Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, os inimigos, de dia e de noite. Neemias 4:9. Jesus em Mateus 26:41, Marcos 13:33, Paulo em Colossenses 4:2 e Pedro em 1 Pedro 4:7 ordenaram que o povo de Deus vigiasse e orasse, vigiasse e orasse, vigiasse e orasse, que se mantivesse atento e orasse com inteligência e vigilância. Somos soldados numa batalha e não podemos adormecer, dormir em nosso turno. 22, Salmo 119, versículos 153 ao 160. Forças para a jornada. Podemos observar que, ao aproximar do final do Salmo, o escritor torna-se cada vez mais urgente. O alfabeto hebraico está prestes a terminar, mas suas provações continuariam. E ele precisava da ajuda do Senhor. As 3 últimas estrofes falam de perseguição e tribulação e, no entanto, o salmista continua confiando no Senhor. A vida cristã é como a terra de Canaã, terra de montes e vales, Deuteronômio 11:11. E não há como ter montanhas sem ter vales. O elemento central dessa estrofe é o pedido: vivifica, me dá vida, me dá vida. Versículos 154, 156, 159. Quer dizer, dá-me vida, ergue-me e dá forças para prosseguir. Ele havia feito essa oração anteriormente no versículo 25, 37, 40, 88, 107 e 149. E o Senhor havia respondido. O salmista não apenas ora, mas também apresenta alguns motivos pelos quais o Senhor deve responder à sua oração. Vivifica-me, me dá vida, pois tu és o meu Redentor, o meu Salvador. Versículo 153 até o 155 do Salmo 119. Atenta para a minha sofrição, olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento. É um pedido para que o Senhor supra as suas necessidades. Abraão usa esse termo quando responde à pergunta de seu filho em Gênesis 22:8. Jeová proverá, Deus proverá para si. Ou seja, proverá o sacrifício. Nosso Senhor, maravilhoso, não apenas vê nossas necessidades, mas também as supre. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34:15, 1 Pedro 3:12. O verbo livrar refere-se ao parente resgatador, que podia resgatar um membro da família que estivesse passando por necessidades, como Boaz fez com Ruth, ver Levíticos 25, do 23 ao 34. Em sua encarnação, Jesus entrou na família humana e se tornou nosso resgatador, e na crucificação pagou o preço para nos resgatar do pecado, da morte e do inferno. A súplica defende a minha causa, refere-se a Jesus como nosso parente resgatador e também como nosso fiador,
Versículo 122 do Salmo 119. Mediador e advogado que nos representa diante do trono de Deus. 1 João 2:1, 2. Em nossa aflição é um consolo saber que o Filho de Deus ora por nós, intercede por nós, ouve nossas orações e supre nossas necessidades. Vivifica-me, me dá vida, pois tu és misericordioso. Versículo 156 ao 158. Se orássemos com base em nosso próprio mérito, Deus não poderia jamais nos responder. Mas nos chegamos ao Pai em nome do Filho. João 14:14, João 15:16. E com a ajuda do Espírito, Efésios 2:18, Romanos 8:26, 27. Em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que merecemos. Seu trono é um trono de graça, e em que encontramos graça e misericórdia em abundância à nossa disposição. Hebreus 4:16. O salmista ainda estava desgostoso com o modo de os incrédulos viverem. Versículo 158 do Salmo 119. Versículo 53, versículo 136. Mas o péssimo exemplo dessa gente não mudou as convicções dele. Vivifica-me, me dá vida, pois tua palavra é confiável. Versículos 159 e 160 do Salmo 119. As tuas palavras são em tudo verdade, versículo 160. E isso quer dizer que são dignas de confiança. A totalidade da revelação escrita de Deus não é apenas verdadeira, é a verdade. Amar a palavra